Olá, meu nome é Pablo e eu vou apresentar para vocês as melhorias do Adiante Framework 1.0.3. Para demonstrar as melhorias, eu vou utilizar a aplicação Tutor, que é a aplicação de exemplos distribuída junto com o framework. Bom, inicialmente na parte de persistência, então, lembrando que até a versão anterior, a forma de abrir conexões com a base de dados era por meio da classe tTransactionOpen, passando o identificador da conexão, que é na verdade um arquivo na pasta ppconfig, ou seja, cada banco de dados precisava necessariamente ter um arquivo ini de conexão. Foi criada uma outra possibilidade de fazer conexões manuais por meio da declaração de um vetor contendo os parâmetros de conexão. Então abrimos a transação não identificando o nome da conexão, mas sim passando como parâmetro esse vetor com as propriedades da conexão. Além disso, também no menu persistência, na parte de objects, foi criado o exemplo first_and_last_id, né, que somente demonstra a utilização dos métodos getFirstID e getLastID da classe ActiveRecord, que são métodos que só retornam essas informações para a gente. Também no menu persistência, em objects, foi criado o exemplo ArrayConversion, que demonstra que a partir de um objeto ActiveRecord podemos usar o método toArray para converter ele para array, ou podemos, a partir de um vetor, né, utilizarmos o vetor fromArray para alimentarmos esse objeto a partir de um vetor. Também no menu Collections, Collection getObjects, foi criado um método novo nas classes ActiveRecords, que é o método getObjects, que recebe como parâmetro um critério de seleção de dados e carrega os objetos correspondentes àquele critério. Ok? Mais ou menos o que faz o nosso método load, né, da classe repositório, é somente um atalho para a carga de objetos. Também, agora na parte de relacionamentos, né, nós tínhamos o nosso exemplo de composição, né, lembrando que quando carregávamos um cliente, também carregávamos seus contatos, quando estávamos salvando o cliente, também salvávamos os seus contatos. Foi criado um exemplo aqui em Relationships, que é o método Object Simple Composition, que é o método de composição simples, usando as novas funcionalidades do framework, que é o método Load Composite e Save Composite, para carregar informações de uma composição e para salvar informações de uma composição. Assim como foi feito para composições, foi feito também para agregações, que são métodos simplificados chamados Load Aggregate e Save Aggregate. Então, são métodos que trabalham no nível mais alto para trabalhar com esses tipos de relacionamentos. No método, na parte de apresentação, containers em table columns, foi demonstrada a utilização do novo método de adição de linhas em tabela, que é o método add_rollset, que recebe uma série de parâmetros e adiciona esses vários elementos, né, objetos na tabela, é uma versão simplificada. Foi criado também o exemplo table multicell, que demonstra como utilizarmos mais de uma célula ocupando o mesmo espaço, né, da coluna na tabela. Isso é alcançado por meio da utilização de um vetor, onde todos os elementos dentro daquele vetor ocupam um espaço de um objeto. Então aqui nós temos dois objetos ocupando um espaço de um. Também foi demonstrado os novos containers vertical box, né, que permite colocar um elemento acima do outro, tvBox, e também o horizontal box, que permite colocar um elemento ao lado do outro. Também foi criado uma nova forma de localização do programa dentro do sistema, que são as breadcrumbs, né? Então aqui nós temos uma breadcrumb que mostra que estamos dentro de apresentação containers horizontal box. Para fazer esse caminho aqui, né, foi utilizada a classe XML breadcrumb, que é uma classe que lê a partir do menu.xml, que é o arquivo que tem a definição da hierarquia de menus. Ele lê a posição que a classe que estamos executando no atual momento se encontra dentro daquele arquivo e renderiza esse caminho onde nós desejarmos. Ok? Os diálogos do framework também foram melhorados para utilizar a Bootstrap. Então, tanto o diálogo de informação, de erro, quanto o diálogo de questionamento estão usando agora a Bootstrap. E o exemplo de utilização de frames foi atualizado com uma pequena alteração com um botão que permite esconder e exibir um framezinho, ok? Na parte de formulários, então, foram criadas novas classes CSS para a criação de formulários simples. Aqui nós temos, por exemplo, a atribuição da classe tform ao próprio formulário. Isso também é um recurso que não existia antes. A possibilidade de atribuição inline de um atributo HTML ao formulário. Também foram criados classes, então, para título de formulário e para ações em formulários.
As validações dos formulários, né, o exemplo de Form Validation, agora rodam todas de uma vez só, anteriormente ela rodava uma por vez. Também foi criado um componente novo que é o Sort List. O Sort List é um elemento que permite ordenarmos elementos dentro de uma mesma lista ou mesmo transferirmos elementos entre listas. Então ele exibe os elementos na ordem que nós selecionamos. Isso é uma classe que é a TSortList. Podemos adicionar itens nela e podemos conectar uma lista com outra lista para permitir a transferência de valores. Também foi criada a classe TSelect aqui no Static Selections, que é essa classe que permite selecionarmos então um ou vários elementos, né? Então postarmos os elementos selecionados. Essa classe então é a classe TSelect, que funciona da mesma maneira que a combo, o rádio e o check, tem os mesmos elementos, mesmos métodos. Também foi criada a classe TDBSelect, né? Aqui no exemplo Automatic Database Selections temos a TSelect alimentada a partir de uma tabela do banco. Também funciona da mesma maneira que já funcionava TDB Combo, Check e Rádio, né? Podemos passar o nome do elemento, a base de dados, a classe, o ID e o campo a ser exibido. A classe TMultifield foi melhorada também, vamos encontrá-la aqui, Multifield. Temos agora a possibilidade de colocarmos os elementos numa única linha, certo? Para serem adicionados no Multifield. Também foi criada a possibilidade de obrigar o usuário a preencher um campo, né, por meio de um parâmetro adicional no método addField, que indica um booleano se aquele campo é obrigatório ou não dentro da Multifield, certo? Também foram criados novos métodos de interações em formulários. Temos aqui no menu Forms, Enable, Disable Interactions. Então aqui nós temos uma rádio que, conforme a opção que nós clicamos, habilita um grupo de campos ou não, e também limpa aqueles campos quando forem desabilitados. Claro que isso foi uma opção feita, não necessariamente vai sempre limpar os campos. Como é que isso foi feito então? Nós criamos um rádio com o método setChangeAction. Sempre que ele for trocado de valor, alterado o valor do rádio, executa um método, e conforme a opção escolhida, ele chama o método EnableField de cada classe ou DisableField. Então ele pode habilitar ou desabilitar um grupo de campos, e também tem o método ClearField que limpa os campos do formulário de maneira dinâmica. Então esses são métodos executados de maneira estática dentro de uma classe que responde via JAX à medida que o usuário clicar aqui nas opções. Então esses métodos EnableField, DisableField e ClearField foram criados para várias classes do framework. Ok? Bom, além disso foi criado também um exemplo aqui em Forms, Conditional Submission, que habilita o botão de envio do formulário apenas se digitarmos determinado valor no formulário. Ok? Temos aqui então o método que habilita o botão do formulário ou desabilita o botão do formulário conforme uma condição. Também foram melhorados os CSS de exibição das data grids, foi atualizado o CSS da data grid, e foi criado um exemplo também que demonstra a utilização de data grids com estilos diferentes, né, que é o exemplo dentro de data grids, style data grids. Nesse caso, alteramos as cores, né, a altura das linhas, por meio da inclusão de um CSS personalizado e a atribuição desse CSS ao objeto data grid. Certo? Então, observando esse exemplo, conseguimos facilmente ver como isso funciona. Também foi criado um novo exemplo, Data Grid with Input Fields, que são data grids com campos de input, né, e a submissão desses valores. Aqui, claro, foi criado um formulário ao redor da data grid, e a cada carga de elemento da data grid foi criado, além de um objeto com atributos simples, uma determinada posição do objeto a ser acrescentado na data grid era um outro objeto, era no caso um tEntry, um objeto do framework. Então, com isso, nós conseguimos ver como funciona esse exemplo de input fields. Também foi criado dentro de data grids o exemplo Data Grids Transformers 2, né, que é um exemplo que, no caso, proporciona uma coluna nova a partir de duas outras colunas da data grid. Né? Então, aqui foi transformada a coluna ConvertedDate para pegar uma determinada data e aplicar um determinado formato em cima dela. Como é que isso foi feito? Em cima da coluna definimos o método setTransformer. Por padrão, agora, o método de transformação recebe novos parâmetros, já recebeu o valor atual, agora ele recebe também o objeto inteiro, né, Active Record, para ser processado. Também tem um novo parâmetro que ele está recebendo agora, que é o objeto linha, para que possamos alterar a cor da linha, o que é visto em Data Grids Transformers. Esse exemplo foi atualizado para que possamos alterar a cor de fundo de uma linha, conforme uma condição.
Além disso, foram criados vários exemplos novos em Page Transitions, exemplos como, por exemplo, a postagem, a troca de abas num mesmo formulário, simulando a progressão de digitação. Um outro exemplo, que é o Static Stepform 2, é o mesmo exemplo, na verdade, somente com as abas do notebook escondidas, mas trata-se de um mesmo formulário, somente vamos trocando as abas dele, também para progressão de wizards. E em Page Transitions foi criado também o exemplo Dynamic Multistep Form, que utiliza uma aba do formulário. Aqui, no caso, estamos escolhendo o objeto e o tipo de informação que ele vai ter dentro. E a próxima aba do formulário é preenchida conforme a seleção que eu fiz na aba anterior. E também foi criado um último exemplo, esse que acredito que vai ser bastante usado, no qual nós preenchemos um formulário e o botão Next posta essas informações para um outro formulário. A partir desse outro formulário podemos voltar, podemos ir adiante e concluirmos o preenchimento das informações antes de completar. Então ele é um exemplo que permite a interação entre diferentes formulários do framework. Ok? Também temos no menu Presentation Reports, agora exemplos que demonstram a nova ferramenta disponibilizada no Agent Studio Pro, que é o PDF Designer. O PDF Designer é uma ferramenta que nos permite desenharmos, então, documentos PDFs que são salvos em XML, e nesse caso podemos colocar variáveis ou mesmo âncoras para serem substituídas por valores. Temos aqui uma nota fiscal eletrônica modelada nessa ferramenta, com todo o visual pronto e âncoras em algumas posições para marcar o espaço que vai ser preenchido dinamicamente. Então aqui nós temos em Presentation Reports o primeiro exemplo, que eu vou colocar uma palavra aqui, e ele vai rodar aquele PDF desenhado fazendo substituição de palavras, ok? E agora eu vou rodar o outro exemplo, que é a nota fiscal, Reports NFE, que eu vou mandar gerar o PDF aqui, e ele vai usar aquela estrutura, aquele esquema que foi desenhado na ferramenta, e vai substituir, vai colocar na posição das âncoras determinados valores, ou mesmo aqui repetição de valores. Ok? Então é uma ferramenta que facilita bastante por permitir desenhar toda a estrutura do PDF e depois só completamos ela via programação. Ok? Nas data grids padrão do framework foi criado alguns métodos novos, por exemplo, setDefaultOrder para definir uma ordenação padrão, que antes não tinha. Também foi definido um método setCriteria, que pode definir um filtro padrão para as data grids do sistema. Também é um método novo. Outro exemplo que muitas pessoas acredito vão usar bastante também, nos exemplos de data grids. Por exemplo, aqui nós temos a data grid de clientes. Como é que nós fazíamos para exibir a cidade antes? Nós criávamos na classe de modelo de clientes, vamos ver se ainda tenho aqui, um método chamado getCityName, e aí nós criávamos uma coluna chamada CityName. Isso não é mais necessário. Agora, simplesmente precisamos ter na classe de clientes um método getCity, para retornar a cidade do cliente, retorna o objeto associado, o que já é por padrão na geração automática de modelos, e basta, na hora de criar a data grid, utilizarmos a seguinte sintaxe. Vamos tentar redimensionar aqui. City setinha name, ou seja, eu quero acessar do objeto city o atributo name. Eu vou digitar aqui para ficar mais fácil a compreensão. Vou abrir aqui no tutor. Aqui temos o exemplo, então basta acrescentarmos atributo simples ou, a partir do objeto city, o atributo relacionado name. Lembrando que quando acessamos dessa forma, primeiro é executado o método getCity para retornar a cidade vinculada e a partir desse objeto acessamos o atributo name. Ok? Bom, seguindo então, também foi criado um exemplo aqui em Organization Complex View Massive Update, que permite um update de valores de objetos dentro de uma data grid com campos de entrada de dados. Então, ao darmos o save aqui, ele altera todos esses preços de uma única vez. Também foi criado dentro de Complex Views o exemplo Dynamic Filtering, que permite selecionarmos um valor, no caso aqui o gênero e depois outro que é o estado civil, e depois ele automaticamente ele atualiza os valores da combo a seguir. Também foi criado um exemplo em Complex View, que é o POS Form, o nosso formulário de ponto de vendas. No caso aqui, selecionamos um produto, damos um tab, saímos no campo, enfim, e automaticamente traz a descrição, o preço, a quantidade, o total. Ao atualizarmos a quantidade, atualiza o total. Ao darmos um desconto,
Também atualiza o total, então podemos acrescentar esses itens numa data grid que fica armazenada em seção, e ao preenchermos o cliente aqui, salvarmos, ele já fecha a venda e grava nas tabelas correspondentes. Esse código em fonte, então, tem aqui uma seek para localizar produtos, e esse mesmo campo de produtos tem uma ação de saída, uma setExitAction, né, que executa um método, que é o onExitProduto, que está aqui, que busca o produto na base de dados e manda os dados para o formulário por meio do sendData, né? Manda, por exemplo, a quantidade, a descrição do produto cada vez que eu saio desse campo aqui, ou seleciono um produto a partir do campo de buscas. Ok? Também foi criado em Organization Complex Views o exemplo Customer Sales, que a partir da seleção ou da busca de um cliente, tem o botão aqui Check Sales, que traz os dados do cliente e os dados das vendas que aquele cliente fez no formato HTML. Nesse caso aqui estamos usando a classe do framework THTML_Renderer, que ela pega um HTML, aplica um estilo e depois faz uma série de substituições de dados para inserir conteúdo dentro daquele HTML. Ok? Também, seguindo aqui o exemplo, foi melhorado o exemplo Checkout Form, certo? Para que a partir de um produto selecionado, alimentando a segunda data grid, tivesse um total aqui, que fosse atualizado a cada vez que acrescentamos ou excluímos um elemento da lista. E por fim, foi melhorado o exemplo em Complex Views também, Master Detail Forms, lembrando que aqui nós temos um cadastro de projetos, né, o que redireciona um formulário de projetos, e temos um botão Detail, que ao ser clicado, ele nos redireciona a um formulário para editar somente as tarefas daquele projeto. Então nós temos o registro master aqui fora e sempre que clicamos no detail editamos o detalhamento dele, que são as tarefas daquele projeto. Lembrando que quando cadastramos uma tarefa nova, ela fica automaticamente vinculada ao projeto que estamos editando. Então aqui nós temos dois níveis, onde temos o formulário master e o detail, então permite editarmos aqui as informações do detalhamento daquele projeto. Ok? Bom, então esse é o panorama da nova versão do Agent Framework por meio do tutor, que é a ferramenta que visa demonstrar então as funcionalidades dos recursos do framework. Ok? Bom, obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Pablo Dalloglio e eu sou criador na Agent Solutions.